Rodolfo, não sei pra que essas placas de trânsito aí na cidade. Isso é tudo pra roubar dinheiro da gente, tirar dinheiro da gente. Ele serve para nos orientar no caminho, para que toda vez que a gente transguida, ela nos multa, mostrando que a gente fez de errado. Será? Tenho minhas dúvidas sobre isso. Acho que não, sim. Ei, pessoal, aí, vocês falando nisso, eu estava lendo aqui a lição e vi que o tema dessa semana vai mostrar a lei como um professor e um guia para a nossa vida. Vai ser massa, hein? Deve Então ser confere bom. aí a lição dessa semana, galera. Audio Jungle. Bem, galera, e agora vamos para a terceira lição da Escola Sabatina desse trimestre, a lei como nosso professor. Trouxe dois professores aqui, especialistas no assunto que a gente vai debater hoje aqui na lição, tá certo? Antes de dar a dica, você tem estudado a lição? Você tem a lição? Se você não tem, se você não gosta de estudar, confere aqui com a gente, acompanha aqui com a gente para quando você chegar amanhã na Escola Sabatina, você sabe pelo menos o tema e você vai saber quais pontos você vai poder participar, tá certo? O verso dessa semana está lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5, que diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Então a lição traz uma coisa muito boa. E essa lição ela trouxe uma coisa muito interessante, né? A lei como um professor, ela tem muitos ensinamentos pra gente, né, Renato? Exatamente. Aí eu tenho uma dúvida. Eu queria saber, com Deus, primeiro eu amo Deus ou primeiro eu temo a Deus? Essa é uma questão interessante de perceber, porque todo verdadeiro amor, ele passa por um temor. Agora, que temor é esse? É o respeito, é a consideração, é a reverência, no sentido, entende? Então, quando eu passo a amar a Deus, eu não posso ter medo, porque se Deus é amor, como é que eu tenho medo do amor? Se no amor não existe medo. Muito bom, bem isso aí. E a gente percebe também, né, que o amor, né, ele sem temor, ele vira uma libertinagem, né? Exatamente. Sem respeito, sem nada. E a gente viu que na segunda-feira, não foi, Rodolfo? A gente viu a lei de uma forma que a gente tem como escapar, né? Imagina uma coisa, que quando você olha para ela, você vê todo o seu defeito. Os seus erros estão lá. O resumo da sua vida está lá. E a lei, ela mostra quem eu sou de verdade. Ela é tipo um espelho. Um espelho? Um espelho. Ah, então peraí. Tá, chefe. Ela é tipo um espelho, que toda vez quando eu me olho para o espelho, eu vejo todos os meus defeitos. Massa, muito massa. E a gente percebe também, né, Renato, que a lição na terça-feira traz uma dica para o sucesso. Uma dica só. A gente vê tantos coaches dando tantas dicas, coisas, né? E ela trouxe só uma dica. Qual é essa dica? Obedecer. Obedecer. É a melhor dica e a mais simples que tem. Inclusive, não precisa você nem passar por esses cursos de autoajuda para saber como ser o melhor profissional de sucesso ou qualquer coisa do tipo. É só obedecer. A Bíblia mesmo tem um exemplo claro. Quando Josué chega ali para tomar conta do povo de Israel, Deus fala da questão da fidelidade dele, de obedecer aos mandamentos. Quando Moisés termina também o seu cumprimento ali com o povo, a lei fica para ser indicada para ser lida de 7 em 7 anos. E qual era o princípio máximo da lei? A obediência. Que os vossos filhos obedeçam às vossas gerações, obedeçam ao Senhor, vosso Deus. Massa, massa. E a gente viu, né, Rodolfo, na quarta-feira, que é fácil ou é difícil ser certo? É a coisa mais difícil. Embora seja o que a gente devemos fazer, que é obedecer, é a coisa mais difícil. Mas tem privilégio, que obedece não sofre, né? Sofre muito, sabia? Nesse mundo de sofrimento, a gente só escolhe pelo que sofrer, porque os que obedecem, sofrem. Sofrem E os que também. desobedecem, também sofrem. E aí? Então nesse mundo, você só escolhe pelo que sofrer. Nossa, esse ponto é muito E capcioso, né? justamente nessa sociedade que nós estamos, que errado é certo e certo é errado, essa inversão dos valores, né? Então o que acontece conosco é a questão do sofrimento mesmo. Eu tento fazer uma coisa que é certo e quando chego para a sociedade está errado. Aí o sofrimento vem à tona. Isso. É o dilema de Esaf, né? Mas qual é o fim daqueles, né? E o fim daqueles que amam a Deus a gente sabe qual é. E para terminar, a quinta-feira eu trouxe Jesus como o nosso exemplo. Aquele que conseguiu obedecer toda a lei. O Pedro chega a dizer assim, que os mandamentos de Deus, a lei do Senhor não é pesada, porque ela é amor. Amém. Então Jesus, que era o próprio amor encarnado,
ele obedeceu a lei rigorosamente, né? E ele é o nosso exemplo de como obedecer. Ele obedeceu o pai até na hora da morte, obedeceu o pai. Então essa foi a lição dessa semana, muito boa. Você deve estudar amanhã na lição da Escola Sabatina. Vamos ter todos esses pontos que a gente falou aqui, tá certo, galera? Mas a gente queria deixar uma pergunta para você fazer lá, o professor e a galera que vai estar lá na classe da Escola Sabatina. Chega cedo e faz essa seguinte pergunta. Qual é, Renato? Essa mesmo. Qual é a finalidade da lei? Pergunte lá ao seu professor. Pronto, galera. Arrebenta amanhã na lição, tá? Tchau, galera. Até a próxima semana. Audio Jungle. Aí vocês... Tá. Pra lá também, tá ligado? Gente, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Na classe da Escola Sabatina. Chega cedo e faz essa seguinte pergunta. Isso mesmo. Aí, dá uma pausa aí. Qual seria? Qual é a pergunta que eu falo sobre a lei? No final, a pergunta sobre a lei. Ai, que burro, dá 0 pra ele. A gente nem saiu. Meu Deus. Hã? Como não, onde que é a gente ali? Dá pra entender, vai. Já abre a chave? Já, Gustavo? Vai, vai. Gente, pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Isso é uma vergonha.